Doutora Celci Nunes, infectologista, diretora-geral do Instituto Couto Maia. Boa noite, doutora Celci. Quanto tempo? Boa noite, Chico. Muito tempo mesmo. Doutora Celci, nesse tempo todo, melhoramos, pioramos ou estamos iguais? Melhoramos muito. Ah, coisa boa de se ouvir. Pois é, a gente está com a taxa de ocupação muito baixa, já com proposta de desmobilizar alguns leitos de Covid e voltar a internar, né? A última entrevista que eu lhe dei, a gente tinha já colocado alguns leitos para internar doenças infecciosas em geral. E vamos aumentar isso ainda, está dependendo da deliberação das instâncias do SUS. E, doutora Celci, isso se dá pelo nossa disciplina, que eu não acredito, ou pela vacinação e o avanço da vacinação? Eu acho, quer dizer, eu só não, né? Os especialistas todos, epidemiologistas, acham que é pela vacinação. A gente já vacinou um percentual muito grande dos mais vulneráveis, que são os idosos e pessoas com comorbidades. Então, isso vai reduzindo mesmo os casos graves da doença. Assim, a gente tem visto hoje, a pauta vem muito dessa seleção de vacinas e essa preocupação com vacinas. Tem gente que já questiona a Coronavac e a efetividade dela, já que tem tanta gente que toma ela e que ainda assim contrai, mas contrai de forma mais amena. Continuam os casos de pessoas vacinadas que contraindo o coronavírus, doutora Celci? Olha, primeira coisa, esse sommelier de vacina é uma coisa muito absurda. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa de todas as vacinas e a gente tem dados que as vacinas são boas. Se você completar o esquema de 2 doses, as vacinas são boas. Ontem, inclusive, foi publicado no New England um artigo que já tinha saído em pré-print, mostrando uma excelente eficácia da Coronavac para prevenir hospitalização e morte. A gente está vendo isso também com a AstraZeneca, com a Pfizer. Então, todas as vacinas são importantes nesse momento. E a gente tem que tomar a que chegar na hora lá e te ver. A primeira coisa é isso. A segunda coisa, o número de pessoas que adquirem a doença vacinadas é mínimo com relação ao total de casos. Então, assim, a vacina funciona, e o que eu acho melhor, Chico, é quando hoje eu passei em vários lugares da cidade, indo para o trabalho, com filas enormes para vacinar. Então, o brasileiro acredita em vacina, isso é muito, muito bom, que a gente não vai ter os problemas que os Estados Unidos, por exemplo, estão tendo, a França. Então, eu acho que a gente tem um cenário muito promissor. Você falou aí de uma questão que muito me assusta, porque são coisas que a gente não tem como lutar, que é a crença das pessoas na vacina. Né? Nos Estados Unidos, como você bem disse, eles chegaram a essa margem, estão em quase 70% estagnados, porque essa outra parcela da população não acredita na vacina. Isso pode, doutora Celci, virar um problema mundial, essa parcela da população descrente da vacinação? Eu não tenho dúvida disso, né? A gente vive num mundo globalizado, muito provavelmente daqui a pouco a gente vai voltar a fazer as viagens, vai voltar a receber turistas do mundo todo, e as pessoas não vacinadas, elas são as pessoas que vão ser infectadas pelas novas variantes, e isso pode ser um problema grave. Então, a gente precisa resolver essa questão, né? Eu tenho pessoas na França. Eu tenho uma irmã que morou na França há muito tempo, que tem amigos, inclusive com doutorado e pós-doutorado, ainda acreditando que na vacina tem um chip, e que vai para vigiar as pessoas, etc. Então, isso é muito problemático. Eu tenho uma amiga próxima que é relativamente inteligente, né? Eu diria até antes de saber, mas não se vacina. Ela disse para mim que não vai vacinar, não vai tomar vacina porque ela acredita, não sabe o que é que está vindo, que a única possibilidade de se vacinar é se for exigido a vacina para poder viajar. Quer dizer, é um absurdo total, né, doutora Celci? É um absurdo total. A gente já viu aí o que as vacinas fizeram pela humanidade, né? Várias doenças eliminadas, erradicadas.
Então, assim, e essa vacina do Covid, as vacinas todas, elas são muito boas. Então, não tem por que a gente ter esse temor, ao contrário, né? E, assim, e vai ser, assim como a vacina da febre amarela faz parte do passaporte lá internacional de vacinas, a Covid vai fazer, não tenho a menor dúvida, a gente já sabe disso, né? A França mesmo exige vacina para você entrar no país. A gente tem um calendário de vacinação, e essa coisa do sommelier é muito engraçada. Essa semana, minha filha está com 1 ano e meio, mais 1 ano e poucos meses, e a gente foi dar algumas vacinas nela, inclusive o Instituto SEMI foi lá em casa e vacinou maravilhosamente bem, mas eu não sei qual é a marca da vacina, eu não sei quem é o fabricante, não perguntei, eu apenas, quando a moça estava indo embora, ela disse, olha, pode ter reação do 3º ao 21º dia, não me lembro se foi isso, mas então é uma coisa muito doida, a gente nunca perguntou, a gente nunca procurou saber, nem reação, nem coisa do tipo. Esse excesso de informação também prejudica, né? Exatamente, Chico. Se a gente for ler uma bula do menor medicamento, de uma dipirona, de um ácido acetil salicílico, você não toma o remédio, né? Então, assim, mas eles são seguros, eles estão aí para a humanidade toda tomar. Um percentual raríssimo vai ter uma reação adversa grave. Então, a gente sempre confiou na vacina, por que não vai confiar agora? Isso é muito complicado, mas, assim, eu volto a dizer, o brasileiro confia em vacina, ainda bem. Ainda bem, aqui a gente vai ter esse problema menor. Daniele quer falar com a senhora, doutora Celci. Doutora Celci, boa noite, que saudade da senhora. Oi, Daniela, eu também, adoro falar com vocês. Olha só, a gente estava conversando agora há pouco aqui sobre a nota da OMS da semana passada, de que estamos nos distanciando do fim da pandemia. Questionado sobre isso, o presidente, o secretário-geral, na verdade, falou que temos que ser honestos, que não sabemos quando a pandemia vai acabar. Até aí tudo bem. Isso por causa do aumento da disseminação da variante Delta lá na Europa. A gente sabe que as coisas acontecem primeiro na Europa, depois chegam aqui. Mas, enfim, do ponto de vista da senhora, do que a senhora tem visto e lido dos outros lugares do mundo, estamos, de fato, nos distanciando do final desse pesadelo? Daniele, olha, a OMS fala pelo mundo. E a gente tem uma desigualdade imensa em todos os setores, inclusive em vacina. Hoje está rodando aí na internet uma pessoa que disse que perdeu um tio no Quênia porque não conseguiu se vacinar. E ele comprou uma vacina numa farmácia nos Estados Unidos. Então, isso é realmente a iniquidade de vacina. Então, é por isso que a Organização Mundial de Saúde diz isso. Porque se você não tem uma população vacinada, e a gente sabe que muitos países não têm vacina nenhuma até, essa população vai estar sujeita às variantes, e principalmente a variante Delta. A gente sabe que a grande proteção da variante Delta é a gente estar vacinado com as 2 doses, na vacina que precisa de 2 doses. Inclusive, a vacina que tem aí de 1 dose só, que é a vacina da Janssen, ela tem uma eficácia muito pequena para a variante Delta. Então, eu acho que, assim, pensando no Brasil, eu acho que a perspectiva é melhor, porque a gente está acelerando muito a vacina. Claro que a gente já podia ter sido o primeiro a vacinar a população toda. Não fomos, mas estamos acelerando a vacina, e isso é uma coisa muito alvissareira. Mas no mundo como um todo, a pandemia vai demorar de passar. Doutora Celci, a faixa etária está diminuindo, a senhora acabou de falar, nós estamos acelerando aqui a vacinação, amanhã já chega em 34 anos. Em relação ao quadro de principais internados aqui em Salvador e até no nível nacional, como é que estamos? A gente continua com muito jovem internado. Os casos que internam atualmente são de pessoas jovens, em torno de 30 a 40, 40 a 50 anos. A gente não está... É muito mais raro agora a gente internar uma pessoa idosa, né? A não ser aquelas que podem até ter tomado a vacina e não responderam à vacina, ou aqueles que não tomaram a vacina, que, felizmente, no Brasil, é um percentual muito pequeno. Mas, assim, é uma doença que continua muito grave. A gente tem um percentual de crianças de 10 a 19 anos que morreram por Covid, de 10 a 19, crianças e adolescentes, por Covid, o maior do mundo. A gente tem a grande questão agora dos órfãos da Covid. Eu estava vendo agora um repórter da Fiocruz que 1,5 milhão de crianças no Brasil perdeu ou o pai ou a mãe na pandemia. Então, assim, a gente ainda vai ter... Provavelmente a gente vai reduzir muito o número de casos, mas a gente não vai ficar sem ter casos de Covid. E a gente vai ter que lidar agora com as consequências
desse tempo que a gente passou em pandemia, que as pessoas deixaram de cuidar de outras doenças, que o sistema deixou de fazer outras coisas, o sistema de saúde, e essas coisas todas vão aparecer para a gente lidar com elas. No começo do ano, doutora Celci, a senhora deu uma entrevista aqui que sensibilizou muitas pessoas, assim, sobre o cansaço dos profissionais de saúde. Chegou a falar que parecia que tomavam uma surra quando chegavam em casa, que tinham tomado uma surra. E aí, sei que provavelmente fácil não está, mas deu uma melhora? Como é que está a situação dos profissionais nesse momento? Deu, porque assim, as UTIs estão muito vazias. Então, por exemplo, eu tenho uma UTI lá de 30 leitos. Esses dias, anteontem, tinha 12 pacientes internados. Então, isso dividido por 3 plantonistas é uma coisa muito mais suave do que foi aquele boom da pandemia, né? Que foi realmente, principalmente agora, em março, abril e maio. Agora, as pessoas estão um pouco mais descansadas, mas, assim, a gente não aguenta voltar àquilo que foi. Então, vamos torcer para essa redução ser realmente continuada e a gente consiga ter alguma normalidade no serviço de saúde. Nós todos esperamos, na volta do São João, doutora Celci, um boom no número de internação de casos, o que não houve para nossa alegria, e eu não estou aqui me queixando. Mas o caso é que os excessos, com certeza, a gente acompanhou pelas redes sociais, e a única coisa na minha cabeça que pode fechar a equação de não ter acontecido esse boom é a aceleração da vacinação. É isso mesmo ou eu estou errado? Eu acho que a questão de São João tem 2 coisas. Primeiro, o governo do estado fechou, né? Você não teve viagens, você não teve viagem de ônibus para cidades do interior, fechou as saídas e as entradas da rodoviária. E eu sou do interior, eu viajei para o interior, fiquei na fazenda do meu pai, mas na minha cidade do interior tem um carnaval, um São João muito forte, e não teve. Você teve festas de São João menores, e isso ajudou também. Você não teve aquelas festas imensas, que ali sim a gente podia ter novamente um boom, mas também a população vacinada ajuda. Doutora Celci, nós estamos entrando em modo aleatório agora aqui no programa. Por favor, escolha um número de 1 a 5. 3. 3. A senhora prefere Neymar ou Marta? Marta, sem dúvida. Se toda dúvida fosse essa, né? Se toda pergunta fosse assim. Com toda a energia. Ela foi firme. Essa eu gostei. Eu imaginei. Foi boa, doutora Celci. Olha, James agora com esse modo aleatório diverte a gente aqui, viu? Ele perguntou há pouco a Cristóvão Buarque se era Jean Willis ou como é o nome do comentarista que você... Adriano Jorge no BBB, se ele fosse dividir a casa no BBB. Ele disse com o outro, sei nem quem é, mas o outro. Sacanagem, do Jean. Ele perguntou a quem, desculpe. A Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, ex-ministro. Ex-ministro. Exato. Não fazemos acepção de pessoas. É aleatório mesmo. É aleatório. Doutora Celci, é sempre um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado, viu?